Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Nesta semana temos um assunto com mais novidades sobre a Covid-19 para orientá-los e orientá-las. Isto aqui é uma troca de ideias, uma atualização semanal nesse especial que a gente está fazendo com vocês aqui no nosso podcast Você e o Doutor, que é sempre um prazer conversar com vocês, viu? Sempre é uma honra para mim trocar ideias, ver as novidades, falar de qualidade de vida. Mas enquanto nós estamos passando por essa pandemia, sempre é bom atualizá-los e atualizá-las em relação aos últimos assuntos. Recentemente nós temos observado que vários trabalhos têm sido lançados na literatura médica a respeito do grupo sanguíneo das pessoas e a incidência da Covid-19 e os casos mais graves e menos graves. Esses 3 trabalhos eles foram realizados na cidade de Shenzhen e Wuhan, no centro universitário, e no grupo de medicina infecto-contagiosa dessas 2 cidades. Pegaram vários pacientes e eles foram estudar quais os grupos sanguíneos mais afetados pela doença e os grupos sanguíneos menos afetados pela Covid-19. A conclusão é a seguinte: os pacientes do grupo tipo A, de tipo sanguíneo A, eram os mais afetados e eram os que mais ficavam doentes. E os pacientes que tinham grupo sanguíneo tipo O eram os menos afetados e os que apresentavam menos gravidade da doença. Como eu falei, esse estudo foi feito em vários pacientes, quase 3.000 pacientes. E não foi feito um estudo mais profundo, nem um estudo randomizado, ou seja, nenhum estudo mais aprofundado, nem discutido por várias entidades médicas. Eles simplesmente publicaram esse trabalho, como nós temos acompanhado na literatura médica. Vários trabalhos são publicados sem um estudo mais aprofundado de outros grupos universitários. E a gente foi ler, claro, as sugestões do trabalho. Então, o que se sabe, na verdade, é que o grupo tipo A, e todos nós sabemos que todo ser humano ele pode ter 4 tipos de sangue, né? O tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Nesses trabalhos, nessas UTIs das 2 cidades, Shenzhen e Wuhan, o tipo A foi o mais afetado, seguido do tipo B, depois o tipo AB e, finalmente, o tipo O. E os autores do trabalho concluem o seguinte: não é porque você tem o tipo A que você vai morrer. E não é porque você tem o tipo O que você não vai cuidar da sua saúde, não vai lavar as mãos, não vai fazer isolamento. Esse foi um achado desse estudo e que muitas vezes não dá nem para ser paralelo à nossa população. O que a gente está observando é que o SARS-CoV-2, esse vírus, esse coronavírus, ele tem características diferentes nos diversos países que ele atravessa. Mas tem algumas coisas em comum, como a transmissibilidade, né? Ele é muito transmissível e ele tem uma mortalidade também mais elevada quando é feito a tipagem, quando é feito a busca pela doença. Então, desta maneira, esse trabalho sobre tipo sanguíneo é um trabalho interessante, que, como eu estou falando aqui, a gente recebeu várias perguntas de vários ouvintes, então a gente está respondendo com esse tipo de situação. Não fiquem preocupados, o tipo A, por exemplo, não é que você vai morrer, não. Nesse trabalho da China foi o grupo mais afetado. Já que a gente está falando de sangue, também tem trabalhos recentes e atualmente é um tipo de tratamento, o uso do plasma convalescente. Ou seja, a transfusão sanguínea, a gente pega o sangue de quem foi contaminado, que saiu do hospital, que teve alta, não é? O paciente teve alta. Esse paciente entra numa lista de protocolo, ele é chamado ou ela é chamada de volta ao hospital, passados de 2 a 3 semanas, até um mês, até 45 dias, e é estudado novamente, fazem uma coleta de sangue para ver se esse sangue pode ser dado por uma pessoa que está em estado grave
numa semi-intensiva ou numa UTI. E qual é o pensamento? O pensamento é assim: toda vez que a gente tem uma infecção, o nosso corpo produz anticorpos contra aquela bactéria ou contra aquele vírus. E esses anticorpos, eles ficam mergulhados, eles ficam nadando, digamos assim, no plasma humano. O plasma é aquela água do sangue. Então, o sangue, se você olhar o sangue, aquele sangue vermelho, ele tem duas partes. Aquela parte grossa, a parte celular, e a parte líquida. Essa parte líquida a gente chama de plasma. E no plasma ficam várias proteínas, inclusive anticorpos. A ideia é pegar o plasma desses pacientes que tiveram alta, e esse plasma está cheio de anticorpos. E esses anticorpos vão agir no corpo de quem está doente agora para resolver a doença mais rápido, para matar os vírus daquela forma agressiva da doença. E essa técnica, a transfusão de plasma convalescente, já tem sido usada em vários hospitais do mundo. No Brasil, essa técnica vem sendo empregada em hospitais de ponta, porque tem que ter uma tecnologia especial, tem que ter um banco de sangue atual, tem que ter uma equipe médica muito bem adaptada a essa técnica. Então, essa técnica de transfusão de plasma convalescente tem sido empregada em vários hospitais do Brasil para tentar estancar ou parar a forma agressiva da doença. Então, esses dois assuntos de hoje são importantes, tanto o tipo sanguíneo, que é uma estatística encontrada nesse hospital de Wuhan, Shenzhen, tanto quanto a técnica da transfusão do plasma convalescente, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo e atualizando vocês sobre esse tema. Bom, queria agradecer a audiência de vocês. Semana que vem tem um novo assunto sobre essa pandemia e sempre coisas novas, sempre ideias boas e otimismo. A gente não pode ficar para baixo. Muitas armas têm sido usadas com sucesso e vamos em frente. Foi um prazer falar com vocês. Fiquem com Deus e desejo a todos muita saúde, muita qualidade de vida e vamos em frente. A semana que vem tem mais podcast Você e o Doutor. Obrigado, um abraço. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.